O mercado tem expressado um certo receio quanto às novas sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil após o julgamento de Jair Bolsonaro. E é sobre isso que eu converso agora com o economista e sócio da Dom Investimentos, o Thiago Calestini, que já está aqui comigo. Thiago, muito bom dia. Bem-vindo aqui à nossa programação, meu querido. Muito bom dia, Débora. Obrigado por me receber. Thiago, vamos lá, né? Qual que é a principal preocupação do mercado nesse momento? O risco de novas sanções dos Estados Unidos em si ou uma percepção de deterioração institucional do Brasil com esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Débora, na minha opinião, a gente que olha o mercado aqui todo dia está sempre na tela e sempre conversando com o pessoal da Faria Lima, inclusive alguns estrangeiros também. O risco institucional é maior do que o julgamento em si. O julgamento é um ponto muito focal, lembrando que, independente do resultado, o Jair Bolsonaro ele não é presidente mais, então, se ele for preso ou não, do ponto de vista de impacto econômico, isso tem muito pouca relação com o comportamento do mercado aqui. Então, o que o governo americano e agora o Trump olha é muito mais a qualidade institucional e se, eventualmente, o Estado brasileiro vai se deixar ser sequestrado por forças ocultas ou não. Mas eu reforço, mais importante até do que isso, o nosso mercado aqui ele sofreu muito, principalmente até o final do ano passado, e tanto para estrangeiros quanto para investidores locais, todo mundo ficou por tempo suficiente desalocado aqui. Então, qualquer dado macroeconômico que não tem nada a ver com o julgamento que a gente está olhando, qualquer dado macroeconômico um pouco melhor da economia americana, ou eventualmente hoje que a gente tem decisão de política monetária da zona do euro, qualquer dado que faça com que ativos de risco tenham uma performance significativamente melhor do que ativos de renda fixa, faz com que tanto o gringo quanto o investidor local resolvam comprar a bolsa brasileira e, eventualmente, o impacto líquido disso é bem maior até do que sanções do Trump ou, eventualmente, alguma fala um pouco mais agressiva dele, porque nem os americanos nem os Estados Unidos são o nosso maior parceiro comercial mais. Eles já foram até o final dos anos 2000, hoje é a China. Então, obviamente, tarifas em excesso não é bom para ninguém, mas o fato é que, como proporção do nosso PIB de importação e exportação, hoje a China representa uma fatia bem maior do que os Estados Unidos. Então, mesmo uma tarifa um pouco mais agressiva em algum bem ou serviço que a gente exporta para eles, tem um impacto financeiro menor do que, por exemplo, alguma tarifa ou alguma sanção vinda do gigante chinês. Uhum. Bom, em relação ao quanto esse julgamento, o caminhar dele, né, dessa semana, pode atravancar essas negociações comerciais, o julgamento já foi citado, né, como um entrave, aliás, já foi citado, inclusive, como um motivo para essa taxação aqui no Brasil, e eu quero entender até que ponto há um risco de não só de novas sanções, mas também desse julgamento acabar atravancando qualquer tentativa de negociação com os Estados Unidos. Isso eu te pergunto no ambiente de negócios a médio prazo, né? Porque há quem acredite que com o tempo algumas coisas possam entrar no lugar. Tiago, eu quero entender se essa percepção também é sentida por parte do mercado. Essa percepção, Débora, ela é sentida sim, e o que nós do mercado, o que a gente espera é que, independente do resultado do julgamento, é óbvio, a gente tem a sensação de que se o julgamento for desfavorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro, as falas dos Estados Unidos tendem a ficar um pouco mais grossas e novos entraves comerciais ou eventualmente novas tarifas tendem a aparecer. Então, aparentemente, se o resultado for desfavorável ao ex-presidente, o outlook é mais ou menos esse, e se o resultado for favorável, aparentemente os americanos tendem a manter o tom. Vamos supor que o resultado seja desfavorável ao ex-presidente. Se for, o que a gente aqui do mercado espera? A gente espera que pelo menos haja algum tipo de conversa ou algum tipo de início de tentativa de conversa entre Washington e Itamaraty para colocar um pouco de panos quentes nessas negociações e lembrar que a nossa relação com os Estados Unidos ela está um pouco desgastada, né? É só a gente ver as últimas interações entre o Donald Trump e o presidente Lula. E não é bom você ter relações comerciais desgastadas, tanto com a hegemonia político-militar vigente no momento, quanto com a economia que representa basicamente um terço de todo o PIB global. Então, o que a gente aqui do mercado espera é que, supondo que o julgamento ande num cenário ou em direção desfavorável ao ex-presidente, que pelo menos o nosso Ministério de Relações Internacionais comece a se mexer para ter uma conversa um
pouco mais civilizada com Washington. Uhum. Pensando numa ampliação das sanções, óbvio que a gente sabe que sanções diretas, utilizando a Lei Magnitsky, elas acabam sendo, né, as mais óbvias nesse momento, mas existe também as sanções com o uso de ferramentas econômicas, como as tarifas, como a gente bem sabe. E nesse caso, caso, né, Trump realmente decida ampliar essas sanções econômicas, quais poderiam ser agora os setores mais vulneráveis, Thiago, na tua opinião? Lembrando que a gente, quando teve esse tarifaço, né, já anunciado aqui para o Brasil a partir de 6 de agosto, a gente acabou tendo uma lista com uma vasta quantidade de produtos em exceção, né, ao tarifaço. Algumas commodities se mantendo ainda tarifadas, mas muitos produtos nessa exceção. O que poderia, então, prejudicar nesse momento? Quais setores poderiam ser mais prejudicados? Talvez sair dessa lista de exceção, ou seja, quais efeitos, né, de sanções econômicas também são esperados? Vamos pegar, Débora, por exemplo, os setores que o Brasil é o aluno nota 10, que quando a gente fala com os estrangeiros, sejam investidores ou estrangeiros que não fazem parte do mercado financeiro, mas quando a gente fala de Brasil, basicamente na cabeça deles sempre vem dois setores. O primeiro setor é o setor, por incrível que pareça, aeroespacial, capitaneado pela Embraer, que é uma das maiores fabricantes de aviões executivos do mundo. Inclusive, o maior cliente da Embraer são os próprios Estados Unidos. O nosso jato no modelo Phenom 300 é o jatinho mais vendido do mundo, da categoria dele. Então, esse é um setor que o Brasil é um aluno nota 9,5, nota 10. E o outro setor é o setor do agronegócio. Esses setores, para manter o nível de produtividade que eles atualmente têm, apesar de serem setores nacionais, eles contam muito com insumos internacionais. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Embraer, o motor do avião, né, a turbina, ela é feita, por exemplo, pela Pratt Whitney, que é uma fabricante canadense. Os aviônicos do avião são Garmin, são produtos estrangeiros, produtos americanos. Quando a gente vai para o lado do agronegócio, todas as máquinas que são responsáveis pelo altíssimo nível de produtividade desse setor aqui do nosso país, são máquinas importadas, são máquinas norte-americanas da Caterpillar, por exemplo. Eventualmente, essas máquinas são guiadas via sinal de satélite que a gente pega emprestado também dos americanos. Então, o que pode acontecer caso o presidente Donald Trump queira apertar um pouco as sanções e fazer novas tarifas contra o Brasil, ele pode pegar esses setores que são mais óbvios, dado que são os setores mais produtivos da economia brasileira, e justamente pegar e incidir tarifas sobre os insumos que a gente precisa para manter esse alto nível de produtividade nos setores. Então, do nosso ponto de vista aqui, esses setores que estão em maior evidência, com certeza poderiam ser os principais alvos de novas sanções e eventualmente novas tarifas vindos dos Estados Unidos. Perfeito, Thiago, quero muito agradecer. Ah, desculpa, não, peraí, calma, antes disso, rapidinho, antes da gente encerrar, porque eu preciso te perguntar sobre o câmbio. Qual que seria, né, o efeito esperado no câmbio? Não dá para poder terminar nosso papo sem amarrar por esse lado da moeda, porque a gente tem visto realmente uma desvalorização, né, do câmbio a nível global, uma desvalorização da moeda americana a nível global. Mas, diante de um aumento de sanções, principalmente voltado para o setor produtivo aqui brasileiro, a gente poderia ter algum efeito no dólar em relação ao real, revertendo, né, essa tendência de desvalorização que a gente tem acompanhado agora do dólar, não só aqui no Brasil, né, mas frente também a outras moedas? Olha, Débora, na minha opinião, assim, o dólar, né, primeiro tem uma frase muito famosa que alguns economistas dizem que Deus criou o dólar para deixar o economista humilde, porque o dólar é super difícil da gente, apesar da gente ter modelos de traqueamento de preço da moeda, o dólar é um bicho bem, bem difícil da gente prever quais serão os próximos movimentos futuros de curto, médio e longo prazo. Mas o fato é que o dólar, ele é o bote salva-vidas contra o Brasil. Então, na visão do estrangeiro, o estrangeiro que tem dinheiro aqui, ou mesmo que não tem, mas pelo menos olha Brasil para ver se vai comprar e colocar no seu portfólio ou não, se ele está com medo do Brasil, a primeira coisa que ele faz, antes de zerar posições em bolsa, antes de ficar tomado, comprado em taxa de juros, a primeira coisa que ele faz é comprar dólar. Então, é óbvio que, a depender do nível e da profundidade dessas tarifas, a divisa norte-americana aqui tende a se apreciar perante o real. Porém, é, é muito
a divisa ela sofre muito mais intempéries dos ventos que vêm de fora do que ventos aqui domésticos. Então é fato que, por exemplo, na questão fiscal nossa, a gente não mudou muita coisa e mesmo assim o real continua a se apreciar frente ao dólar. Na realidade, foi mais uma depreciação do dólar frente ao real do que outra coisa. Então, a priori, caso houverem sanções que batam direto nesses setores que a gente falou anteriormente, o dólar até pode dar uma apreciada. Mas se o contexto macroeconômico americano continuar difícil e os números de desemprego e de inflação por lá continuarem como estão, e eventualmente no limite o Banco Central americano seja forçado a cortar um pouco da taxa de juros para fazer com que o mercado de trabalho volte a ganhar atração, mesmo assim o dólar ele vai continuar, ele pode ter picos de curto prazo, mas ele vai continuar a se desvalorizar no médio prazo, tá? Caso ceteris paribus o cenário continuar esse daí. Perfeito. Tiago, quero muito agradecer a tua participação conosco. Agora sim, posso encerrar aqui o nosso papo. Conversei com o economista e sócio-cidadão em investimentos, o Tiago Celestini. Muito obrigada, meu querido, pela tua participação e teu tempo aqui conosco. Até uma próxima. Eu que agradeço, Débora, foi um prazer, estamos à disposição. Até mais.